Olá, bom dia. Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de gestão ambiental. Hoje nós teremos nosso terceiro encontro, nossa terceira aula, onde nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, que está muito relacionado com nossas atividades diárias, que é o solo. Bom, para a gente iniciar aqui nossa discussão, a gente entende o solo ali como um recurso fundamental para a nossa existência, primeiramente porque ele serve como suporte ali, é ali que a gente vai executar nossas atividades, é onde nós estamos situados, e é uma fonte primordial, principalmente para cultivo de alimento, entre outros fatores. Ali, o solo, nós vamos discutir ao longo da nossa aula, nossa terceira aula, a sua importância extrema dentro de todo o contexto aqui, dentro dos três pilares ali da nossa biosfera, da nossa esfera da vida. Então, o solo aqui, nós vamos iniciar nossa aula número 3, intitulada Em Solo, certo? E aqui o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Na nossa aula, nós vamos destacar o solo como um todo, e aqui nós vamos discutir o seu processo de formação e a sua caracterização. Então, nós vamos ver como o solo ele é formado, de onde, qual a matéria-prima para a formação do solo e também sua caracterização. Nós vamos ver que o solo ele apresenta camadas e nós vamos conhecer como são formadas essas camadas e como elas também são classificadas. Associado com o seu processo de formação, nós vamos conhecer um fator muito importante dentro do processo de formação do solo, que são as forças do intemperismo. Vamos defini-las, quem são e qual o seu papel dentro do processo de formação do solo. Além disso, nós vamos conhecer os fatores associados à formação do solo, então fatores externos também que são importantes dentro do processo de formação do solo. A importância do solo é aqui um ponto bem interessante na nossa aula, porque nós vamos ver que diversos pontos de importância estão muito associados com a nossa vida. Além disso, vamos trabalhar os tipos de solo e, após isso, vamos destacar os principais impactos e o processo de degradação do solo. Isso é um ponto de muita atenção e muito associado aqui com a nossa disciplina de gestão ambiental, que são questões associadas ao cuidado e preservação desse recurso que é fundamental para a nossa vida. Então, agora nós temos aqui nosso primeiro momento de interação. Vamos deixar um tempo para que vocês possam, então, fazer perguntas em relação à nossa aula ou então às aulas anteriores. Fiquem à vontade, a gente já retoma.
Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui na nossa aula e vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, solo, formação e caracterização. Primeiramente, a gente tem que compreender que o solo é um recurso natural de fundamental importância para os seres vivos. No solo, nós vamos encontrar desde os organismos mais primitivos, micro-organismos, como os organismos mais derivados, e ali ele vai servir de suporte também como recurso primordial para um grande grupo de seres vivos. Então, é ali que uma grande parte dos vegetais vão se desenvolver, serve como suporte para grande parte dos animais e alguns vivem também nesse sistema no solo. Nós temos animais que são dependentes desse recurso diretamente ali por servir como para diversas atividades e é um grande fator de extrema importância dentro do nosso contexto diário aqui para a execução das nossas atividades. É ali que a gente vai obter grande parte da nossa alimentação. Então, por isso que os problemas associados aos principais impactos antrópicos no solo, eles têm que ser revistos. E outro ponto muito importante é que, consequentemente, por causa da grande utilização desse recurso, nós temos um alto processo de degradação. E esse processo de degradação pode levar a uma baixa fertilidade do solo e uma consequente diminuição da sua produtividade, o que acaba impactando nossos recursos. Também processo de contaminação, falta de cuidado também, muitas vezes descarte irregular de substâncias que podem prejudicar o solo, e nós vamos também ver na nossa disciplina que além da contaminação do solo, pode contaminar as águas subterrâneas. Então nota que é uma cadeia que pode impactar uma grande área por causa de uma falta de cuidado em relação, ou então uma negligência associada a uma atividade que não deveria ser realizada, como, por exemplo, um descarte irregular de alguma substância que possa contaminar o solo. E com isso também nós temos ali o uso do solo, serve como suporte, nós moramos ali, dependemos desse recurso, então ele tem muita alteração realizada por causa de obras, o local onde nós moramos, questão de impermeabilização do solo, como por exemplo as calçadas, ruas, entre outros fatores. Isso são todos fatores, obviamente, que nós dependemos do avanço desse tipo de situação, mas eles não deixam de ser impactos no solo. Quando a gente pensa no solo natural, não é esse contexto, não é essa situação que ocorre naturalmente em relação a esse recurso. Então, o que nós temos que ver? Nós temos que pensar em situações de possíveis mitigações, ou seja, de diminuir essas ações negativas. E dessa maneira pensar, então, quais são as áreas que deveriam estar envolvidas nesse tipo de pensamento, como, por exemplo, áreas agrárias, biológicas. Então, nota que ele é multidisciplinar na geografia, construção civil, processo de mineração, área petrolífera, entre outros. Então, aqui nós vamos destacar essa grande importância e sempre pensando, dentro do contexto aqui da nossa disciplina, que visa a questão de obtenção de melhorias dentro do processo produtivo, mas também realizando o processo de preservação dos nossos recursos. Primeiramente, aqui, solo, as características gerais. O solo, ele é localizado externamente na superfície da Terra, então é onde nós vamos estar situados ali, estamos ali fixos no solo por causa da força da gravidade, e ele é um dos elementos mais importantes da natureza. A sua importância está muito alinhada pelo fato de gerar muitos recursos que sustentam várias atividades humanas, e não só humanas, dos seres vivos de uma maneira geral. Além disso, uma grande fonte de reserva de nutrientes e de sais minerais que são importantes e primordiais para o processo de renovação e sustentação dos seres vivos. E aqui nós temos como exemplo os micro-organismos de uma maneira geral. O solo, ele ali é possível encontrar uma grande diversidade de micro-organismos, e ali é fonte primordial para grande parte dos vegetais.
E dessa maneira ele é classificado como fundamental para o ciclo da vida nos ecossistemas. Bem, falando sobre as características gerais, nós temos aqui que o solo ele é importante por criar condições benéficas para sua utilização como ali nós temos a criação de humus, que é um adubo natural resultante da matéria orgânica decomposta, principalmente de atividades de animais. Ali também muito importante por ter uma questão de manutenção do ciclo da água e também dos seus nutrientes. Além disso, nós temos outro ponto importante, a questão da conservação de águas subterrâneas, reservas minerais e também de matérias-primas. Muito alinhado aqui com a questão do processo produtivo, a produção de alimentos para a subsistência dos seres vivos e também como atividade econômica, e é aqui um ponto que entra muito na questão da nossa disciplina. Então, quando nós falamos de recursos naturais e os impactos que causamos a eles, nós estamos falando diretamente das nossas atividades diárias e como nós nos relacionamos com, de uma maneira geral, nos ecossistemas e como nós nos relacionamos diretamente com esses recursos. Então, esse é um pensamento que nós devemos sempre levar em consideração. Olhando aqui nas características gerais do solo ainda, nós temos o quê? Nós temos, ponto importante, compreender então a importância e também como o solo se situa no ambiente. O solo ele é um dos componentes da litosfera e o qual ele constitui um dos 3 ambientes físicos do planeta, também chamado de crosta terrestre. Então, os ambientes físicos do planeta, nós temos a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Esses 3 ambientes físicos vão formar, então, a biosfera, que são os componentes mais... os 3 principais componentes para poder dar sustentação para a vida. Então, nós temos aqui dentro da litosfera o solo e as rochas. Essas que podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. E nós temos o solo formado com um resultado das interações da litosfera, hidrosfera e atmosfera. Aqui, definição do quê? Da biosfera, certo? Então, é aqui a questão da definição de o que seria a biosfera. E a origem do solo? Ele data há milhares de anos, decorrente, sua formação é decorrente de forças de intemperismo, ou seja, causado por chuvas ácidas, variações de temperatura sobre as rochas. Isso causa processo de dilatação e fazendo rupturas nas rochas, e também aqui decorrentes de erupções vulcânicas. Então nós temos aqui a origem do solo relacionada com esses 3 aspectos aí muito importantes. Nós temos diferentes tipos de solo na natureza, e para identificar e caracterizar cada um deles foi desenvolvido as classes. Então as classes elas vão ser definidas por suas características como a cor, as partículas minerais formadoras, a questão da fertilidade, porosidade, organizações das partículas, essas que podem formar agregados ou torrões no solo, e também a quantidade de água disponível. Pensando nas questões de características, nós temos também que pensar no processo de formação, porque a rocha que vai servir como matéria-prima para a formação do solo, ela também vai ser importante em relação à classificação do tipo do solo. Então, como se dá o processo de formação do solo? O processo de formação do solo é conhecido como pedogênese, e nós temos que o solo ele é formado a sua definição ali, a parte mais externa, vai estar, é o contato que nós temos ali entre o solo e a litosfera, então aquela parte externa que formando a crosta terrestre. O solo ele é composto por parte sólida, a parte que a gente mais entende é a parte comum do solo, formado por minerais e matéria orgânica. Temos uma parte líquida, que são as soluções encontradas no solo, e a gasosa também, que é o ar que pode ser encontrado no solo. E o solo ele é formado resultado de milhares de anos de desagregação das rochas originais. Então nós temos uma rocha, ela vai sofrendo os processos
de desagregação e vai formando então o solo. Associado a esse processo, nós temos a ação simultânea e integrada das forças climáticas, com também a atuação dos organismos sobre esse material de origem. Então, quais são os fatores que são determinantes dentro da formação do solo? Nós temos aqui o clima, muito importante, o material de origem, dependendo do tipo de solo, de rocha, nós vamos ter um processo mais lento ou mais ágil, os organismos que vão estar atuando nesse sistema, o tempo e o relevo. Então, nós temos aqui uma rocha original, que vai sofrendo processos de fratura muito associado por causa das forças climáticas, e aqui nós temos a formação, a desagregação dos solos. Olha só, um solo jovem, bem raso aqui, com uma pouca profundidade, e o processo de erosão vai ocorrendo ali, de transformação vai ocorrendo, e esse solo vai ficando mais profundo, até a gente chegar num solo maduro, com diversas camadas, olha só, e uma camada rica em humus, dando suporte aí para uma grande quantidade de seres vivos. A formação do solo, nós temos que ele é um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos, então essas forças vão estar atuando de maneira simultânea para promover ali o processo de desintegração e decomposição das rochas pelas forças do intemperismo, e essas vão, então, originando as camadas do solo. Essas camadas são denominadas de perfil e horizontes, sendo que a camada denominada aqui a questão da profundidade do solo, nós vamos ter então a formação do perfil e essas camadas aqui como A, C, R, A, B, I, C, são os horizontes, certo? Então a classe dos solos vai depender dos aspectos morfológicos associados aos aspectos físicos e aos aspectos químicos. Dessa maneira, nós temos aqui basicamente 3 fases no solo, então ele é considerado um sistema trifásico. No entanto, as proporções desse sistema, ela vai variar e vai ser constituído principalmente de acordo com a natureza ou o tipo do solo. E quais são essas 3 fases? Nós temos aqui os minerais, a matéria orgânica, a água e o ar. Então, nós temos aqui esses 3 principais componentes em relação à formação do solo. Ainda falando sobre a formação e as características gerais do solo, a matéria-prima, a partir da qual o solo se desenvolve, ela podendo ser de natureza mineral, como, por exemplo, as rochas e os sedimentos, ou então de matéria orgânica, como os resíduos vegetais. Então, os resíduos vegetais que vão sendo incorporados ali ao longo dos processos de desenvolvimento, eles também são fonte de matéria-prima para a formação do solo. E eles ocorrem, então, essa formação ocorre resultado da ação simultânea e integrada do clima com os organismos sobre o material de origem. E aqui nós temos a força de intemperismo como um dos principais fatores aqui para a formação do solo, que são mudanças sofridas na rocha matriz pela ação da chuva, do vento, das variações da temperatura, entre outros. É um processo muito que demanda muito tempo. Dependendo do tipo de solo, nós temos aqui uma projeção da formação de 1 centímetro de solo, levando cerca de 100 até 400 anos para se formar. Falando sobre o intemperismo, nós temos tipos de intemperismo, como, por exemplo, intemperismo físico, que tem como principal fator a mudança de temperatura. Então, o principal fenômeno de atuação do temperismo físico é o fenômeno de variação de temperatura que atua desgastando as rochas. Então, nós temos minerais das rochas, como, por exemplo, o quartzo e o feldspato, eles têm coeficientes de dilatação distintos. Então, o quartzo, sobre o calor do Sol, ele dilata 3 vezes mais do que o feldspato. E essas variações de temperatura constantes, nós temos variações diárias, eles vão apresentar esses diferentes coeficientes de dilatação dos minerais e acabam gerando tensões nas rochas que acabam sofrendo fraturas. E exatamente o que nós vemos na figura aqui. Olha só, uma rocha original sofrendo diversas fraturas.
Em épocas de temperaturas muito frias, nós temos aí um outro fator, que é o ponto da água, que ele vai adentrar nessas fraturas e congela e dilata. Quando nós fazemos ali uma forminha de gelo, se você perceber, aquela água ela vai dilatar, ela vai formar ali uma camada mais alta do que aquela água que nós colocamos ali, que é o processo de dilatação que ocorre no processo de congelamento da água. Então, como essa força de dilatação da água também é bastante forte, ela também vai estar associada com o processo de formação de fratura. Obviamente que só vai ocorrer associado com o processo de dilatação da água, do congelamento, em ambientes que nós temos temperaturas negativas, né? Mas o principal fator aqui no temperismo físico é o ponto da variação de temperatura. Temos também o temperismo químico, que tem como agente principal a água, com grande concentração de gás carbônico, alto teor de ácido úmico que acaba por dissolver os vegetais. Nesse processo, nós temos aqui as promoções de reações químicas que resultam na alterações dos minerais componentes da rocha, como, por exemplo, minerais como olivinas e os piroxenos, que eles vão sofrendo alterações químicas. Temos também os minerais como mica e quartzo, que não sofrem alterações químicas causadas por temperismo químico. Então, aqui vai depender do tipo do material. E olha só aqui o processo de decomposição química, mostrando, então, o início desse intemperismo. E, por fim, nós temos aqui o intemperismo biológico, que é associado com os seres vivos que atuam ali naquele sistema. Então, o intemperismo biológico é um fenômeno que acontece pela ação dos seres vivos, como, por exemplo, bactérias que vivem nas rochas e são associadas com o processo de decomposição desse sistema. E também, que fica muito visual, é a ação de raízes de plantas que podem penetrar nas rochas, causando fraturas. Olha aqui uma imagem mostrando muito aqui esse processo. Então, essas raízes vão adentrando essas fraturas, como a raiz vai se desenvolvendo, vai aumentando a pressão e vai sofrendo ali o descolamento, vai fatiando aquele solo. Então, o solo aqui um processo de erosão muito comum que ocorre, principalmente nessas regiões onde nós temos ali vegetais que conseguem, então, explorar e ficar situados nesse ambiente. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de intemperismo, físico, químico e biológico, sendo que o físico está associado com a temperatura, o químico muito associado com o processo de decomposição de algumas rochas, e aqui o biológico com seres vivos atuando nesse processo. O relevo também é um fator importante, ele podendo ser no plano, inclinado ou abaciado, ele vai determinar o comportamento da água da chuva no solo, o que pode causar infiltração, isso, propiciando solos fundos, úmidos e a formação dos aquíferos. Apenas o escoamento da superfície ocasionando erosão ou então também processo de acumulação formando as áreas de várzea. Então, o relevo ele é importante por causa do comportamento da água. Então, nos relevos planos, praticamente toda a água da chuva vai entrar no solo. Já nos inclinados, grande parte escorre pela superfície, o que favorece o processo de erosão. Então, nós vamos ver processo de erosão muito mais comum em solos que são declives. Os organismos que vivem no solo são fonte importante também desse processo, pois eles podem atuar no processo de transformação ou também na fixação de constituintes orgânicos e minerais. E aqui, muito associado com o processo de aeração do solo, que é importante também pelas questões de fertilidade, deixando o solo mais poroso e que seja capaz de absorver melhor a água. Então, o solo compactado ele vai ter uma dificuldade maior para poder absorver esse recurso que é a água. Então, olha aqui a imagem mostrando como um solo descompactado ele vai apresentar uma facilidade maior no processo de absorver a água, enquanto compactada, que grande parte do solo, da água, vai acabar escoando. Outro ponto importante é que quando os vegetais morrem, processo normal do ciclo biológico, nós temos aqui ele sendo uma fonte de matéria orgânica para o solo, e aqui apresentando
essa condição associada à presença dos organismos decompositores, os seres vivos, muito aqui em decorrência, como por exemplo, dos fungos, fazendo esse processo de ciclagem desse ambiente. E por fim, nós temos aqui as funções do solo no ambiente. De acordo com Coelho e colaboradores de 2013, eles descrevem 5 principais funções do solo no ambiente, que é sustentar o crescimento das plantas, determinar o destino da água na superfície terrestre, realizar a reciclagem de nutrientes, ser habitat para diferentes organismos, como por exemplo nós os humanos, fornecer material como argila, areia, madeira para a construção. E nós temos aqui muitas funções variadas em relação ao solo. Olha aqui, herança cultural, nós temos ali as questões dos fósseis, também produção de alimentos, o sequestro de carbono, um ponto muito importante, purificação da água e também a degradação de contaminantes, regulação do clima, ciclagem de nutrientes, habitat para organismo e micro-organismo, regulação das enchentes, fonte de recurso genético farmacêutico, base da infraestrutura humana, fornecimento de material para construção. Então, são inúmeras as funções do solo. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar no processo associado à preservação e manutenção desse recurso. Pessoal, a gente chega aqui no nosso segundo momento de interação, nós vamos aqui realizar algumas atividades e deixo um tempo para que vocês possam fazer perguntas. A questão número 1 diz, leia o fragmento a seguir e responda a questão. Pedogênese. Entende-se por pedogênese, pedo, que refere-se a solo, e gênese, origem, o processo de origem ou formação dos solos. Trata-se de um processo lento que demora centenas ou até milhares de anos para completar-se, dependendo-se quase que totalmente de fatores externos. A alternativa a seguir contém fatores de formação do solo, exceto qual desses aqui não é um fator associado à formação do solo. Um tempinho para que vocês possam resolver a questão e enviar a resposta pelo chat, pessoal. Vão participar do chat aí. E aí, pessoal, qual alternativa que não faz parte de um fator diretamente relacionado à formação do solo? Olha só, o relevo importante, os organismos, matéria de origem, o clima, água subterrânea, ela não faz parte da formação do solo. O que ocorre ali é o processo de infiltração que pode formar esses poços subterrâneos ali, onde nós vamos ter uma grande quantidade de água concentrada. A questão número 2, entre os principais fatores de formação do solo, o principal é o... Qual o principal fator na formação do solo? Vamos lá, pessoal. Qual a alternativa correta? E aí, pessoal, vamos ver qual alternativa seria a correta? O principal fator é a questão do clima. Então, o clima é um fator primordial aqui na questão da formação do solo. Então, a alternativa correta, alternativa D de dado. Agora nós vamos aqui para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos trabalhar e destacar a classificação dos solos e seu processo de degradação. Primeiramente, aqui falando sobre a classificação dos solos, ela é obtida a partir da avaliação de diferentes dados. Esses são morfológicos, físicos, químicos, e também a questão do perfil que o solo apresenta. Então, nós temos aqui aspectos do ambiente em que o solo vai se encontrar, como o clima, a vegetação, o relevo, o material de origem. Então, são pontos importantes dentro do aspecto
associada à classificação dos solos. A classificação do solo ela vai se iniciar com a descrição morfológica do seu perfil e com a coleta de amostras no campo. No Brasil, nós temos aqui uma obra muito importante associada com o processo de classificação do solo, que é o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, uma obra da Embrapa, que vai ser um sistema taxonômico, então uma chave composta por 6 categorias, essa obra, onde nós vamos ter ali a classificação de acordo com a ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série do solo. Nós temos aqui diversos tipos de solo classificados no Brasil, como, por exemplo, os argissolos, cambissolos, latossolos, luvissolos, neossolos, planossolos, plintossolos, vertissolos, dunas, afloramentos de rochas. Então, uma grande quantidade. Aqui nós vamos destacar algumas características básicas de alguns tipos de solos mais comuns, mais encontrados, como, por exemplo, o argissolo, que apresenta uma grande parte de argila no solo, e é muito comum no Brasil, cerca de 24% dos solos encontrados no Brasil são argissolo. Primeiro solo, olha aqui, apresenta colorações diferentes, mas a característica mais distintiva é a presença de uma grande quantidade de argila. Os cambissolos, que são solos em fases iniciais de desenvolvimento, apresentam camadas similares. Olha aqui, é difícil distinguir, só esse início aqui, o úmico, que vai apresentar uma camada um pouco mais distinta por causa da decomposição aqui do material, e tem cerca de 2,5% dos solos no Brasil chernossolo, que são solos muito férteis, a camada densa e escura, mas são solos também menos comuns, 0,5% dos solos no Brasil são do tipo chernossolo. O espodossolo, que apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica e também alumínio, por isso que ele apresenta essa coloração mais o tom acinzentado. Também nós temos uma grande quantidade de areia, são solos pobres e ácidos, apesar da grande quantidade de matéria orgânica, cerca de 2% dos solos encontrados no Brasil são desse tipo. Aqui, os gley solos, que apresentam uma grande quantidade de material argiloso e são associados a cursos d'água, por isso que apresenta essa coloração cinza. Então, um solo que está associado com vai apresentar uma composição variável, uma grande quantidade de água, cerca de 4% dos solos são desse tipo. Temos também os neossolos, que são solos jovens por consequência da reduzida ação dos fatores de formação. Ele é constituído por material mineral ou orgânico, são solos mais comuns, cerca de 15%. Eles apresentam variações, pessoal, como, por exemplo, de acordo com o tipo de material de origem. Latossolo, esses solos que sofrem diversas alterações em seu processo, são solos mais comuns, cerca de 39% dos solos são desse tipo. Olha só, eles apresentam variações também em relação à sua tonalidade, outros aspectos muito relacionados com o material de origem. E temos aqui mais alguns solos, como o nitossolo, que são geralmente solos profundos, com uma textura argilosa, cor vermelha, uma fertilidade variada e cerca de 1,5% dos solos. Os organossolos são formados por matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição e apresenta pequenas manchas no país, são solos bem raros. Temos também aqui os plintossolos, que são solos com uma formação destacada da matriz de origem, cerca de 6%. Os planossolos, que são solos duros, quando são secos e também apresentam uma baixa permeabilidade. Olha, pessoal, como a gente consegue, vendo aqui o perfil do solo, até entender esse processo. Quando a gente compara esse solo com os outros solos que estão na imagem, a gente vê que isso é um solo bem mais compactado. Consequentemente, a água vai ter uma maior dificuldade para poder percolar aqui no ambiente. Então, consequentemente, nós temos aqui também uma questão da baixa umidade,
e está muito relacionado com a fertilidade. E por fim aqui, nós temos os vertissolos, que são solos com uma grande quantidade de argila. No período seco, eles formam fendas largas e profundas e são solos bastante férteis. Olha só, apesar então, o que ocorre é que olha as fraturas que ocorrem no solo, aqui já é solo mesmo, tá? E isso aqui é uma questão importante porque a água vai ter mais facilidade para infiltrar no período que a água está disponível. Então, aqui alguns tipos de solo que nós encontramos no Brasil, os solos, o mais comum sendo aqui o latossolo, certo? Então, de acordo com a classificação. Então, nós podemos fazer a classificação e olha só como o estudo é realizado, sempre analisando aqui os perfis e os horizontes do solo, certo? Olha aqui novamente, ó, nós podemos aqui destacar o horizonte, ó, visualmente fácil de distinguir. Aqui já é um solo mais profundo, já mais difícil, olha só os horizontes, certo? Então, aqui é a classificação dos solos. Bem, mas falamos até o momento aqui da grande importância do solo, já não temos dúvidas da importância e da nossa dependência desse recurso, mas o solo ele vive um grande problema que é a questão da degradação do solo. O solo ele vem sendo degradado no decorrer dos anos por diversos processos antrópicos e também processos naturais. Quem são os agentes naturais? Vento, chuva, sol, uma erupção vulcânica, entre outros fatores. Processos como o tornado também pode estar associado com a decomposição, terremotos. Mas aqui, quando a gente fala de ação natural, nós temos um fator que às vezes não é tão comum, é um processo geralmente lento e que vai permitindo o ambiente apresentar uma adaptação contínua em relação aos seres vivos e às condições de mudança de forma gradual e adequada. Por exemplo, nós temos ali uma questão que é uma questão bem rara atualmente, como por exemplo a erupção vulcânica, mas nós vemos ali um grande impacto naquele momento, degradando, destruindo toda a cadeia viva ali, mas depois nós vamos tendo os seres vivos ali já iniciando seu processo de adaptação e o início de desenvolvimento, como os vegetais, os musgo, alguns micro-organismos. Então, um processo que não é tão comum, mas pela sua lentidão de alguns aspectos, ele acaba tendo ali processo de adaptação desses seres vivos. E nós temos aqui, entre os principais impactos do solo, a sua diminuição na quantidade de matéria orgânica, consequentemente diminuindo a sua fertilidade natural, e a contaminação por resíduos urbanos, algo muito comum atualmente, industriais e agrícolas. Então, como por exemplo na imagem aqui, olha só a quantidade de material que poderia ser reutilizado, que acaba indo ali para diretamente em contato com o solo. Nós temos processo de degradação do solo, também ocasionado pela alteração por obras civis. Aqui, muitas vezes, nós temos temos que realizar essas atividades, execução de obras para evolução da humanidade de suma importância, mas nós temos sempre que pensar nos melhores locais, locais onde nós vamos ter um impacto menor. Aqui um impacto muito grande em relação à exploração mineral. Olha aqui, nós não temos totalmente um ambiente totalmente alterado. Nota que em toda essa área não há nenhum recurso de ser vivo aqui. A degradação do solo, ela também está associada com o processo de desertificação e arenização. Olha aqui, um solo nesse processo totalmente infértil, ele não vai apresentar organismos vivos. Nós temos aqui também a perda por erosão, e aqui muito associado com a questão da ação antrópica, que retira o material vegetal de origem, que acaba servindo como proteção do solo e acaba gerando esse processo de erosão. A erosão vai lavar ali os nutrientes e também acaba, consequentemente, podendo gerar processos de degradação nas águas superficiais.
Então, grande parte desse material vai para os rios e lagos, entre outros, então gerando ali processos também de degradação nesse ambiente. E aqui nós temos a erosão, podendo ela sofrer, associada com processo eólico ou hídrico. Então, a degradação do solo ela vai ocorrer quando a sua capacidade produtiva ela é reduzida a zero, ou seja, não vai ter desenvolvimento de vida alguma ali, por diversas atividades climáticas e também humanas. Sendo que as ações antrópicas, nós temos aqui como destaque a questão da produção de monoculturas comerciais, não fazendo rotação de culturas, o processo de desmatamento, as queimadas, o processo de mineração. Temos também aqui como destaque a questão da poluição e o uso descontrolado de agrotóxicos. Associado a isso, nós temos então processos que são visuais no solo, como a erosão, a contaminação com a atuação principalmente desses poluentes e um consequente processo de desertificação que nós podemos ver aqui na imagem. Olha aqui, o solo não tem nada aqui exprimindo uma capacidade de vida. Então é isso que ocorre. Nós temos que pensar nas questões de manutenção desse recurso, porque nós dependemos desse recurso. Se nós não tivermos um solo para poder fazer os cultivos dos nossos alimentos, grande parte dos recursos são obtidos diretamente do solo. Então, um solo nessa situação, ele vai ser muito custoso para poder devolver a sua capacidade de fertilidade e muitas vezes acaba sendo até irreversível por causa da contaminação. A gente não pode nem utilizar os recursos que possam ser obtidos desse solo. Processo de erosão. Quando a gente fala em processos de degradação do solo, a erosão ela é um processo muito comum e tem consequências que são bem drásticas. A erosão ela consiste nos processos físicos de desagregação, transporte e deposição das partículas no solo. Ela tem causa natural, denominada causa geológica, ou também induzida, que são causas antrópicas. Na geológica, nós temos ali então um solo, principalmente ali associado com a geologia do solo ali, a questão da declividade e a atuação das águas, da força da água e do vento. Na induzida, nós temos aqui uma força muito determinante para a formação de solos com erosão. Olha só, por onde a água vai passar e vai levar todos os nutrientes. Nota que após isso, não há nem a volta desses vegetais. Então, nós temos aqui a remoção da camada que faz proteção vegetal. Olha só, onde nós temos vegetal aqui, ele consegue, então, segurar esse solo. E a consequência desse processo é a geração direta de um solo degradado e infértil. Outro ponto importante e também degradante do ambiente é que os sedimentos eles vão ser depositados no leito do rio, formando ali processo de assoreamento desses corpos. E as perdas de nutrientes essenciais para a manutenção desse recurso. E por fim, nós temos aqui, dentro do processo de contaminação e as suas consequências, a contaminação que é causada por agentes de origem natural ou então produzidos pelo homem. Aqui, atualmente, o fator mais comum e preocupante. E isso pode acelerar o processo de poluição ambiental. Entre os fatores associados à contaminação pelo homem, nós temos aqui como os principais pontos as atividades agrícolas, muito pelo fato da utilização dos defensivos, herbicidas, também a utilização de máquinas, a monocultura. Então, são diversos fatores associados à produção agrícola. Os depósitos de lixos, nós temos no Brasil ainda muitos locais onde nós não temos aterros controlados. Então, tem os lixões que vão degradar o solo e também os aquíferos. O processo de mineração,
que é um processo bem degradante para o solo, a questão do depósito de resíduos industriais e o esgoto. Então, são aqui esses fatores podendo ser fontes de metais pesados e de componentes que não são biodegradáveis, então eles vão permanecer ali no solo, como por exemplo as baterias, óleo, os óleos lubrificantes, entre outros. E isso pode gerar a contaminação direta do solo e também das águas subterrâneas. Então, pensando em todo esse processo de degradação do solo, nós temos que ter aqui recursos para quê? Para tentar inibir essas ações. E nós temos aqui o CONAMA, nosso setor consultivo, que publica as resoluções e também as leis associadas ao processo de cuidado e também da legislação associada a esses sistemas. Nós temos aqui a resolução 420 de 2009 e a 457 de 2005, que prevê aqui ações associadas a leis e também o cuidado em relação ao solo, certo? Bom, então agora a gente chega aqui no nosso segundo momento de interação, nós temos aqui uma situação problema que vai tratar sobre as atividades causadoras do impacto do solo. Quem são elas? Nós temos aqui então a agricultura, a mineração, temos principalmente o garimpo, a questão da urbanização, principalmente por causa da impermeabilização e compactação do solo, as atividades industriais, os depósitos irregulares de resíduos, cemitérios também são fontes de degradação do solo, entre outros. Olhando aqui no aspecto geral, nós temos as fontes principais de impactos causados no solo, como, por exemplo, a erosão, sendo uma fonte muito importante. Olha aqui um trabalho mostrando aqui o percentual de solo desnudo e a média de perda e ganho do solo. Então, aqui as barras amarelas é o solo desnudo e a perda média. Tirando esse intervalo aqui, que não aumentou, que era esperado aumentar a perda do solo, nós temos aqui uma relação onde aumenta a perda do solo, a presença do solo desnudo, nós também temos o aumento da perda do solo, olha só. Então diminui, diminui. Olha só, aumentou, aumentou. Aqui alguns fatores aqui mostrando algumas variações, mas de uma maneira geral nós temos aqui esse ponto mostrando que a presença de um solo protegido, ele também vai diminuir a sua perda média. Então, nós temos aqui processo de esgotamento, salinização, compactação, impermeabilização e contaminação. Por isso que nós temos aqui a resolução do CONAMA 402 de 2009, que foi alterado para 460 de 2013, que vai dispor sobre os critérios e valores orientadores da qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e vai estabelecer diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência das atividades antrópicas. Então, nós temos aqui uma resolução que vai controlar o que pode ou não ser depositado no solo. Pessoal, a gente vai deixar mais um tempinho aqui para um bate-papo, para que vocês possam realizar suas perguntas, tirar suas dúvidas, e nós já retomamos para fazer o encerramento da aula. Vamos participar do chat, pessoal. Bom, pessoal, o que nós trabalhamos na aula de hoje? Nós destacamos o solo, um recurso de fundamental importância aí para nossa subsistência, e vimos o seu processo de formação e caracterização. Associado à sua formação e caracterização, nós temos aqui as forças do intemperismo e os fatores associados à formação do solo, como, por exemplo, os seres vivos, os outros fatores fora do processo de intemperismo. Vimos também a importância do solo, que é um recurso fundamental para a nossa vida. Os tipos de solo em relação à sua classificação, analisando sua composição,
o seu perfil, seu horizonte, e também vimos ali os principais impactos de degradação do solo. Então essa foi nossa aula número 3, onde nós trabalhamos as questões do solo, uma aula muito importante que vai servir de base para que a gente possa avançar na discussão aqui dentro da nossa disciplina de gestão ambiental, porque o entendimento desses recursos básicos, eles são de fundamental importância para que a gente possa tomar ações associadas à questão da gestão ambiental. Certo, pessoal? Então a gente encerra a nossa aula número 3. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.